Olá, amigos da comunidade Power Builder. Como vemos, temos vindo praticando em nossos eventos, o futuro do desenvolvimento de aplicações tem a ver com o desenvolvimento e o uso de APIs. Muitos de vocês já estão migrando algumas data window ou aplicações inteiras no mundo das APIs com o novo Power Server. Porém, certas funcionalidades como a paginação de registros de data window para capturar dados de uma Web API era quase impossível. Hoje praticaremos uma maneira de implementar paginação de uma Web API com poucas linhas de código. Agenda. Antes de ver o código implementar, daremos uma olhada em Snap Object e de maneira mais específica a função Load by Page. O que é Snap Objects? É um ORM e ORM vem do termo mapeamento de relacional de objetos. Basicamente, os ORM são frameworks que intentam representar as estruturas das tabelas das bases de dados em entidades chamadas modelos. Por sua vez, fornecem ao programador mecanismos que simplificam as tarefas básicas de acesso e transformação de dados. A Peon criou Snap Objects como um ORM de código aberto, ou seja, podemos baixar e utilizar livremente em qualquer IDE C#. Não devemos confundir Snap Objects com .NET Data Store e outro framework que replica o funcionamento dos data window nas Web API e aproveita Snap Objects para a conexão à base de dados. É como querer comparar em Power Builder objeto SQLCA com os data windows. Snap Objects é muito versátil, implementa a partir do objeto de conexão ou data context uma série de funções que principalmente estão agrupadas em interfaces nativas C#, tal como SQL Model Mapper e SQL Executor, e também conta com funções diretas tais como Begin Transaction, Commit e Rollback. A função que utilizaremos hoje para fazer paginação de registros se chama Load by Page e, como podemos observar no slide, é uma função que lhe pertence à interface SQL Model Mapper. A função Load by Page nos permite recuperar dados a partir de uma filha especificada mediante a instrução SQL gerada. Vejamos como utilizar esta função. O valor de retorno é uma classe chamada iLoadAble, que vem a ser assim como um array de objetos. Neste caso, os objetos que podem processar são de tipos tModel, na qual são uma estrutura que pode representar um registro da base de dados ou de um data window. De fato, geralmente criamos os modelos C# tModel a partir da estrutura dos data window. A função admite 3 argumentos. Os 2 primeiros são obrigatórios, indicam no caso do primeiro argumento o primeiro registro ou índice que queremos acessar, começando do zero. E o segundo é o tamanho ou número de registro da página. Um terceiro argumento é opcional e vai depender de nosso modelo requer parâmetros para a cláusula web. Esta função requer uma conexão data context específica até uma base de dados. Pode ser SQL Server, Oracle, Cloud ou outra que suporte Snap Objects, devido que ao executar se vai gerar uma sentença SQL. Essa sintaxe que suporte a base de dados conectando e assim possa realizar esse tipo de paginação. Vamos começar a demo executando o IDE Snap Develop. Aqui. Uma vez aberto o IDE, criamos um projeto. Vamos criar um projeto do tipo Web API .NET Core. Vamos criar um projeto padrão ASP.NET Core Web API.
Aqui pode sugerir um nome novo, paginação, localização, posso pôr no repos, e aqui o importante é o exemplo do código SQL Model Mapper. É uma grande ajuda que traz esse exemplo. Ele faz uma conexão com configurado Data Context, também um modelo de dados, departamento e funções para a tabela. Vamos ver aqui, app settings, ele configurou o local Adventure Works, tá? Username, password, você precisa configurar. Já tenho aqui o meu configurado, só vou replicar e vou tirar esse. Então, aqui ao connect um string é local e aqui o meu Adventure Works 2017 security true, ele usa conexão do Windows, mas nada que possa colocar também usuário e senha. Salvar. E agora a gente vem no Startup para configurar a chave do Connection String. No caso aqui é local, certo? Está aqui, local. Salvar. Esse framework utiliza a Connection String, nesse caso, por exemplo, o Connection String se chama local. E por ele devo ir no Startup, que a gente foi, e modifica a chave. Vamos executar para ver a Web API, se já faz o retrieve da tabela do departamento. Vamos ver se executa corretamente. Vamos ver se faz o retrieve da tabela departamento, vemos que se executa corretamente, aqui está. Então aqui, como comentei, que por padrão Web API trabalha com SQL Server. SQL Server já vem com um pacote de Snap Objects. Então, está em NuGets, SQL Server. Se queremos trabalhar com outra conexão de base de dados, temos que adicionar os pacotes correspondentes. Por exemplo, aqui em NuGet Package Manager. Selecionamos este primeiro tab do browser. E aqui selecionamos ou buscamos Snap Objects.data. E vai filtrar os resultados, neste caso, por exemplo, com os pacotes de conexão SQL Server, o primeiro, temos o Oracle, o ODBC, para conexões assim, SQL Anywhere para Adaptive Server Anywhere, para HANA, temos o PostgreSQL, temos os pacotes para SQLite e MySQL. Por exemplo, se quisesse trabalhar com PostgreSQL, selecionamos aqui e logo damos verificado o projeto, verificamos se estamos utilizando a última versão do pacote e clicamos aqui em instalar. Neste caso não vou precisar porque não vou instalar. Então já estamos prontos para modificar a classe de serviços que vamos trabalhar. Abrimos primeiro a classe de interface e definimos um cabeçalho para a nossa função. Nesse caso, nossa função vai devolver um iList do modelo departamento. Temos chamado a função department_page e com estes dois argumentos, PageIndex e PageSize. O primeiro vai ajudar a definir o primeiro registro da página e o segundo a definir a quantidade de registros da página. Vamos gravar. E vamos abrir a classe implementadora. A classe de serviços implementadora, também neste caso, vamos definir um cabeçalho, mas também como uma função pública. Definimos uma primeira variável, definimos uma variável corrente, index,
Como comentei, o primeiro argumento é o que nos irá permitir definir o primeiro registro da página, e para ele vamos utilizar este artifício, PageIndex-1, que é o nosso primeiro argumento. Por quê? Porque os registros em qualquer lista C# ou qualquer arranjo array começam com zero pela quantidade de registros da página, nesse caso page size. Logo definimos a lista e neste caso vou chamar itens e logo já podemos chamar a função do data context, lembrando que está dentro do SQL Model Mapper e a função chama loadByPage. Admite esta anotação, tenho que indicar-lhe o nome do modelo departamento, que já veio criado, e logo os dois argumentos. O primeiro, minha variável corrente index, e o segundo argumento, page size. Quantos registros espero obter? Esta função irá devolver um tipo de dado, como mencionei, como um array do modelo departamento, mas são necessários nesse formato. O que queremos em uma lista muito mais standard para C#. Então temos a função toList para convertê-lo rapidamente numa lista e vemos que é muito potente. Aí o SQL Model Mapper para permitir fazer isso. E finalmente posso retornar a itens. A continuação fica para modificar a classe controladora e adicionar a função para chame a Web API. Definimos o cabeçalho. Agora vamos no controller, no sample controller. Vamos fazer um cabeçalho, o get page index e o page size. A sequência de argumentos dentro da URL. E essa é a anotação para que admita esse formato. Por exemplo, se eu quero fazer uma chamada Web API, a função departamento page com dois argumentos, coloco desta maneira. /1, que viria a ser a página 1, e /5, a quantidade de registro. Vamos fazer uma prova deles. E logo crio a função que basicamente respeita o mesmo nome, a função do serviço. Então já temos pronto a função da classe controladora para executar esta mudança. Vamos executar a Web API novamente. E executamos desta maneira, por exemplo, para capturar a primeira página, os primeiros 10 registros de uma página, veremos que chega até 10 registros, página 2 mais 5 registros. Colocamos desta maneira, vou implementar uma função, 5 registros, 3, 4, 5. Agora eu vou implementar uma função da tabela Sales Order, que vai ter a mesma estrutura a nível de serviço e da classe controladora. E eu vou executar do Power Builder. Esta parte já eu tenho pronto o código, vou compartilhar, basicamente vou me concentrar na parte do cliente. Então, voltar aqui no Snap Develop. Então eu voltei no Snap Develop e adicionei uma nova função que chama Sales Order Page. Tem basicamente o mesmo comportamento, só que tem o outro modelo, que é o modelo para esta tabela. Tem mais registro, então posso fazer mais paginação. Agora dentro do Power Builder tem uma janela e tem uma Data Window que também tem a ver com essa tabela Sales Orders. E aqui basicamente no Open faço a instanciação do REST Client. E aqui basicamente no Open faço a instanciação do objeto, defino os cabeçalhos e faço a primeira chamada, a função Sales Order Page, da página 1 a 10 registros. Importo com a função import JSON do Data Window esses registros no buffer primário e logo mostro isso também em um single line edit text. Aqui também posso ter uma forma para definir a quantidade de registros por página. Defino uma variável de instância que vai ajudar a manter o número de página que eu desejo ir avançando e a continuação. Um botão
para poder avançar de página em página. Basicamente, vou fazer algo incremental, a variável de instância mais 1 em todos os casos para avançar com as páginas. E logo, a quantidade de registros defino aqui no SingLine Edit. Então, faço a chamada função e também import JSON. Algo interessante de import JSON é que não substitui todos os registros anteriores do data window, simplesmente vai adicionando novos registros. Então vou trazendo página por página a quantidade de registros que necessito, então vou trazendo página por página a quantidade de registros que necessito. Vamos executar a Web API e logo a parte cliente. Na parte client, vou executar. Então, trouxe os primeiros 10 registros. Agora tenho 20 registros que terminam em 678. Dessa maneira, posso trazer incrementar os registros sem afetar o tema de rendimento, sem trazer um volume muito grande de informação de uma primeira chamada. Creio que é algo interessante para que possam considerar este tipo de implementação dentro dos seus desenvolvimentos. Bom, esta é a parte que eu queria mostrar para vocês hoje. Para o próximo vídeo vou ter como base esta demonstração. Vamos fazer uma adequação, vamos poder criar modelos dinâmicos, vamos poder criar sentenças de SQL dinâmicas, assim recuperar os dados, mas também utilizando a paginação. Assim que estejam atentos a esse seguinte vídeo. Muito obrigado.